Boa noite, irmãos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu pedi para o Robert fazer uma oração para a gente começar. Então, lembrando a todos que a nossa aula ela é gravada. Depois nós postamos seu conteúdo, seu áudio no YouTube, juntamente com os slides. Você pode escutar novamente, encaminhar para outras pessoas, né? Estamos na lição de número 12, se não me falha a memória. E estamos dando continuidade ao nosso último encontro. Nós estamos vendo, desde a semana passada, a chegada de Jesus a Jerusalém. Vimos no livro de Mateus, de que Jesus, até o capítulo 19, 20, sempre quando ele tinha um confronto com as lideranças judaicas, o que Jesus fazia? Se afastava, ou ele ia para as montanhas, ou ele atravessava o mar da Galileia, ou ele ia para o meio dos gentios. Ele não ia ao confronto, ele evitava o confronto. Sempre quando tinha um confronto, ele evitava. Depois que tem o Monte da Transfiguração, no capítulo 17, Jesus então anuncia a sua morte, e daí em diante começa o seu caminho em direção a Jerusalém. A dinâmica de Jesus muda. Quando Jesus passa a ser confrontado, ele começa a reagir. E já dizendo para os discípulos de que, olha, estamos indo para Jerusalém, eu vou ser crucificado e vou ressuscitar dentre os mortos. Foi quando então Pedro, no capítulo 19, se não me engano, vai e faz a declaração que não ia deixar, e etc. E aí Jesus vai falar para ele, repreende ele, Satanás, etc. Porque esse era a dimensão e o ministério de Jesus. Aí vimos, então, Jesus, ele vem descendo, vimos lá no mapa, Jesus então vem descendo da Galileia pelo Rio Jordão. Deixa eu ver se eu tenho algum mapa aqui. Não tem um mapa aqui nesse slide. Jesus vem descendo pelo Rio Jordão até a altura de Jericó, aonde lá em Jericó ele cura aquele cego. O cego, aí até a gente viu que não era um cego, eram dois cegos, né? Mateus sempre... Que os cegos, apesar de eles serem cegos, eles estavam mais reconhecendo a capacidade messiânica de Jesus do que os próprios discípulos. Que vimos lá a disputa dos primos de Jesus, né? Vimos que os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eles eram primos de Jesus. A mãe deles era irmã de Maria. E até mostrei os textos bíblicos. E aí a mãe deles, ela falou assim: olha, quando vier o teu reino, ou seja, estavam tendo uma visão política, que o reino de Deus seria estabelecido, e pergunta: onde é que eles vão ficar, né? Bota o meu filho à direita ou um à esquerda. Ou seja, aquela questão de, como é que chama? Nepotismo, desde aquela época já estava presente, e dentro do ambiente dos discípulos ainda. Então vamos lá. Depois de um acidente, caiu o gravador. Onde eu estava mesmo? Falando? Então eles estavam tendo uma compreensão de um reino humano. E veio aqueles cegos em Jericó e diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus fala: o que vocês querem? A compreensão deles era de um homem vindo de Deus. Eles não chegaram assim: olha, arruma um emprego. O que eles falaram? Nós queremos ver, eu quero a cura. E Jesus foi e os curou. Percebe a dinâmica? Enquanto os filhos de Zebedeu lá estavam querendo saber quem fica à direita, à esquerda, a posição, que era status ou coisa parecida, aqueles cegos tinham compreensão de que Jesus era de fato o Messias dentro de uma visão espiritual de reino de Deus. E aí então Jesus depois vem caminhando de Jericó,
chega a Jerusalém, aí em Jerusalém manda buscar o jumentinho lá e antes de entrar o jumentinho, ele vai a Betânia, e em Betânia é onde provavelmente ocorre o milagre da ressurreição de Lázaro, e logo depois se dirige a Jerusalém com a sua entrada triunfal. E aí vimos que tem todo aquele confronto daqueles que estavam seguindo Jesus, que estavam acompanhando Jesus, com aqueles que estavam em Jerusalém, pediram para Jesus calar o povo. Aí quando Jesus vai e fala: olha, se eles se calarem, até mesmo as pedras clamariam. E aí então Jesus volta para Betânia, no capítulo 21, e aí foi o que nós retomamos ontem, quando ele retoma para a Jerusalém, novamente indo para o templo. Há a situação da figueira, quando então Jesus transmite uma palavra à figueira, porque ela não tinha fruto, e a figueira seca. E aquilo nós conversamos, que era uma metáfora de quem? Do povo de Israel. A figueira era uma metáfora de Israel. E quando era como Deus estava olhando Israel, alguém que tinha aparência, que estava com o templo construído e etc., mas que não tinha um coração. E na realidade eles mesmos iam crucificar a Jesus. E então Jesus discorre em seguida, vai ao templo, ele é confrontado pelos fariseus e saduceus, ele começa um confronto com os fariseus e saduceus, ele não recua e dá o retorno falando em parábolas. Ele conta duas parábolas. Ele conta a parábola dos servos. Por favor. Ele conta a parábola do servo que tinha mandado alguém para cultivar e foram mortos. E aí os fariseus até pensaram: será que ele está falando da gente? E logo depois ele conta no capítulo 22 a parábola a respeito do casamento, que o rei chama então os convidados para o casamento do seu filho, e as pessoas não vêm. E foi exatamente assim que nós paramos na aula passada. Conversamos muito sobre como é que era a visão de casamento, sobre como se dava o cortejo e etc, a questão do banquete. Falamos por que Jesus, na parábola, quando fala com aquele camarada que diz, quando o rei olha e fala: por que você não está com roupas nupciais? Porque no casamento real, quem fornecia as roupas nupciais era o próprio rei. As roupas nupciais estavam disponíveis para todos os convidados. Então, mesmo ele podendo se vestir adequadamente, ele rejeita. E é então por isso que na parábola Jesus chega, fala que aquele camarada que estava sem vestes adequadas foi mandado ir embora, onde há choro e ranger de dentes. Foi assim que nós paramos no nosso último encontro. Bom, então, seguindo no capítulo 22, após Jesus ter falado essa parábola, ele vai ter 3 confrontos. Ele vai ter o confronto novamente. Pode passar o próximo slide, por favor. Isso. Ele vai ter 3 confrontos. Ele vai ter confronto com os herodianos. Passa aí de seguinte, só para eu me lembrar. Depois ele vai ter o confronto com os saduceus, de novo, e depois o confronto com os fariseus. Serão 3 confrontos seguidos, quase 3 grupos de lideranças religiosas, pode retomar, que vão estar confrontando Jesus. O primeiro deles foram os herodianos. Quem eram os herodianos? Se tem alguém que tem alguma ideia de quem eram os herodianos? Mas vem calma, um de cada vez.
Os herodianos? Os adeptos de Herodes. Sim, os adeptos de Herodes. Presta atenção, por que esse grupo era interessante? Lembra que nós falamos, logo no início das nossas aulas, de que quando Herodes o Grande morreu, o reinado dele ficou dividido com 4 filhos. Tá certo? O filho que governava Jerusalém, ele teve um problema com os saduceus. E os saduceus, que eram os sacerdotes, foram até Roma, falaram com o imperador, armaram a casinha para ele, e o império foi lá, tirou esse filho do governo de Jerusalém e matou ele. O Herodes, aquele que manda matar Jesus, que Jesus recebe Jesus, Antipas, ele era um outro filho desse Herodes o Grande e era responsável por que região? Pela Galileia e pela Idumeia, que é a região que fica além do Jordão. Então tem o Rio Jordão, de um lado que vai para o lado da Judéia, onde está Jerusalém, era parte de Roma, era Roma que governava. Para o outro lado da margem do Jordão, era a região da Idumeia e da Pérea, que era então parte do governo de Herodes. O que os herodianos queriam? Queriam então que esse Herodes Antipas assumisse também a tetrarquia, ou seja, de Jerusalém, como se fosse, aumentasse o seu domínio. E quem não deixava? Os saduceus. Então os líderes religiosos, algumas lideranças religiosas, entre eles mesmos lá, mesmo eles sendo judeus, eles brigavam entre si. Então o interesse dos saduceus era o quê? Volta lá por favor, dos herodianos, era que Herodes Antipas, que governava a Galileia e governava a Pérea, também governasse a Jerusalém e toda a Judéia, assim como o seu pai Herodes o Grande governava a Judéia, a Galileia, a Pérea, a Idumeia, a região de Decápolis, onde estava lá o outro irmão dele, que a gente já viu nos encontros passados, né? Então, os herodianos queriam que a família de Herodes voltasse a dirigir a Judéia, governada por procuradores romanos, desde os 6 a.C., com a deposição de Herodes Arquelau, a pedido dos saduceus, opositores dos fariseus. A armadilha. Na armadilha que eles fizeram, vamos ver o texto lá, está em Mateus 22, se não me engano, verso 20. Vamos ler, por favor. Quem pode ler para mim? Mateus 22, a partir do verso 22, isso. Não, 22, deixa eu ver. É minha Bíblia? Ah, sim, porque eu sim. Deixa eu só ver aqui se é. Não. Os olhados, os herodianos, sim. É aqui mesmo, a partir do verso 15 mesmo. A questão do tributo. Vamos ler sucessivamente. Quem pode... Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si e como surpreenderiam com alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhes a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e lhe perguntou de quem é esta efígie e a inscrição. Responderam: de César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isso, se admiraram e deixando-o e foram-se. Qual era a armadilha deles? Era para se Jesus declararia ou não a sua servidão a Roma.
quando colocaram a moeda, a esfinge. Vamos lá, Jesus, de quem é essa esfinge que está aqui? E aí, se Jesus falasse alguma coisa em relação a Roma, de subserviência a Roma, ia comprometer qualquer direito que ele teria de messianidade. E é o que estavam confrontando, porque o povo estava dizendo que ele era o Messias. Mas que tipo de Messias? O Messias político. E aí então, ao mesmo tempo, a armadilha é que se Jesus se manifestasse como esse Messias político, quem é que ia cair em cima dele? Os romanos. Olha aqui, olha lá, ó, esse camarada está trazendo, está querendo tirar Roma do governo, está querendo desestabilizar a cidade. Então, a motivação dos herodianos, percebe que o próprio argumento deles era um argumento quase político. Por isso que vem a questão do tributo que usam. Então, a armadilha que fizeram para Jesus era para Jesus, então, se manifestar ou favorável ou contrário ao império. E aí vem a resposta de Jesus. Na resposta ele fala, mostrando que devolver aos homens o que for humano e devolver a Deus o que for divino. Isso é algo que a gente tem que pensar um pouco nessa resposta de Jesus, porque ela nos alcança. O que Deus tem te pedido? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente. O que o Senhor tem pedido para você, para a sua vida? No reino dele, o que ele nos pede? Ele pediu obediência, o que mais? Fraternidade com outras pessoas, misericórdia, o que mais? O que mais o reino de Deus ele nos pede para a gente ser? Lealdade também. Como? Submissão total. O que mais? Priorizar o reino. Priorizar o reino, colocar ele em primeiro lugar na nossa vida. O que mais que ele pede? Obediência, como já foi falado. Santidade. Deus nos pede santidade. O que mais ele pede? No ambiente familiar. Mansidão, paciência. Paciência com o cônjuge. Mansidão, paciência com o filho. E temor a Ele. Temor a Deus. Paciência e mansidão com o esposo. Esse é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Com o esposo é o mais difícil. Principalmente quando deixa o celular desligado. Principalmente quando deixa o celular desligado. Ninguém aguenta. Paciência, sabedoria com a esposa. Deus nos pede isso. É ou não é? Ele sabe como nós somos. Deus nos pede fidelidade. Fidelidade dentro de casa, fidelidade com Deus, fidelidade com o esposo, fidelidade com os filhos. Com os filhos a gente também tem que ter fidelidade, viu, gente? A gente tem que ter fidelidade com os filhos. A fidelidade é uma atitude de você, que você dizendo que você tem uma aliança com ele, e você está comprometido com ele. Às vezes a gente, quando o filho vai crescendo, ele faz escolhas diferentes, talvez divergentes daquela a gente até mesmo gostaria que tivesse, mas a gente tem que ter fidelidade com ele. A gente tem que estar bom, meu filho. Olha, não é isso que eu quero, mas eu estou aqui, viu? Conte comigo. Você precisa de alguma coisa? Precisa de alguma ajuda? Tem a mão estendida? Deixa a porta aberta. Generosidade. São coisas que Deus nos pede. Mansidão.
Principalmente com o esposo, quando ele esquece o celular desligado. Compaixão. Compaixão. Amém? Bom, em seguida, no verso 23, veio o segundo grupo religioso. Não, isso, exato. Os saduceus. Falamos, quem são os saduceus? Eram os grupos sacerdotais, associados aos sacerdotes. Lembra o que eles não criam? Na ressurreição. Eles não criam na ressurreição. Eles achavam que tinham que viver, acabou a vida ali, acabou. Gente, é uma coisa esquisita, né? Quase igual um agnóstico de hoje em dia. Acabou a vida, acabou a existência. Acabou, não tem continuidade de nada. Eu não entendi esses caras não. Até hoje. E eles eram lideranças sacerdotais. Qual foi o grande... Por que eles estavam atravessados aqui com Jesus? Porque lembra que Jesus tinha entrado no templo pela segunda vez que ele tinha feito isso, quando viu aquele comércio todo e ele deu um chicote lá neles. Quem era responsável por aquelas lojinhas? Os saduceus, que era responsável pelas lojinhas. Ele que estava lá, cada uma banquinha daquela, com um cabritinho para vender, para os sacrifícios, etc. Tinha um grupo, uma família de saduceu por trás, né? Pois não? E hoje é diferente? Eles queriam o quê? Eles queriam vender, e começa que Jesus chega, falando que eles tinham transformado a casa dele numa casa de comércio, né? Então eles estavam atravessados, porque Jesus tinha tocado o terror ali, no dia anterior, que a Bíblia fala, foi no dia seguinte. Então eles levam a Jesus uma outra questão. No verso 23 nós vemos: naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que diziam não haver ressurreição, e eles perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher e seu irmão. O mesmo se deu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. E depois de todos eles morreu e também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todas deposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos, são porém como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus os declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E ouvindo isso, a multidão se maravilharam da sua doutrina. Essa resposta de Jesus no finalzinho é que foi a mais forte de todas. Quando fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu não sou Deus de mortos, sou Deus de vivos. Então, todos aqueles que que estão servindo ao Senhor, que serviram ao Senhor, que adoraram ao Senhor, que obedeceram ao Senhor, Jesus disse que eles estão vivos. Eles não estão mortos. Amém? O apóstolo Paulo fala que se não houvesse ressurreição, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a nossa fé seria vã, sem sentido. Para que fé? Para quê? Se tudo acabasse agora, para que eu ia? Toca o terror. Toca o terror, né? Não vai me adiantar nada.
viver ou morrer, como vou viver, não vai ter nenhuma consequência nem nada, então vou para a Esbórnia, né? Mas igual um doidinho, né? Que pediu para ser morto e matado, né? Um rapaz lá na unidade de internação, que na semana passada morreu porque ele pediu para matar ele, né? Foi. Não fala, né? Não, mas foi mesmo, porque quem matou ele foi o cara do quarto da cela da frente. Era amigo dele. Não, vou dar pausa aqui, peraí. Então, quando estávamos falando a respeito da ressurreição, então, se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã. Os saduceus levam a Cristo uma questão ligada à ressurreição. Fizeram a referência à lei do levirato, que está lá em Deuteronômio 25:5. Vamos ler esse texto, por favor? Deuteronômio 25:5. Lembramos que o livro do Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito aos judeus. Então, o que mais encontramos no Evangelho sempre vão ser referências do Velho Testamento. Deuteronômio 25:5. Pode ler? Pode ler, por favor. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. Pois é. Pois é. Graças a Deus. Aqui, ó. Se ela não tiver filho, ainda bem que você já teve seus filhos. Se você morrer, eu tô livre dessa obrigação. Viu? E também, se eu morrer, meu amigo, você não vai ter que pegar o pacote. Viu? Você tá livre. Graças a Deus. Levanta a mão. Basta uma. Né? Exato, né? Tem que fazer filho logo. Porque a questão do levirato era, se ela tivesse filho, ela continuaria viúva. Ela não estaria obrigada a casar com o cunhado. Mas se o o irmão que casou, teve que casar com ela, não teria descendência. É. A descendência do outro que morreu, né? Isso, ó, o filho que ela tiver Ia pra ser do outro. não é dele, do cunhado, é do filho que morreu. Exato. É do defunto ainda. Já tem essa ainda. Então, essa era a lei do levirato. Ela foi estabelecida pelo Senhor com uma forma de garantir a descendência. Foi por conta dessa lei que Ruth se casou com Obed, que Ruth era bisavó de quem? De Davi. Então veja só o quanto essa lei ela estava associada à própria descendência de Jesus. Estava olhando lá na frente. Já tinha tudo escrito. E aí, qual foi a questão que eles fizeram? Botaram a situação. Vamos lá. Camarada tinha 7 irmãos. A dona era até fria, viu, cara? Era viúva negra cada ali, viu? Casava, morria. Juntava, morria. Acho que os cunhados ficavam assim, ó, sentados. Não morre. Morreu. Ixi, sou eu agora. Né? Ele provavelmente tinha esposa e filho, né? Mas não tinha que gerar filho na cunhada. Se não gerasse filho na cunhada, enquanto não mesmo casado, ele tinha que casar. Não, mesmo casado. Ele poderia, o cara casado tinha que pegar a cunhada, tirar colo para gerar um filho nela, para ser filho do outro, do primeiro. Então o segundo não conseguiu dar filho para o primeiro, o terceiro não conseguiu dar filho para o primeiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, morreu todo mundo. Aí chegaram para Jesus, agora ela vai ser esposa de quem? Sabe quem tem essa concepção, gente, hoje? Os mórmons. Os mórmons têm essa ideia de que a
a união conjugal, ela vai se estender numa vida futura, lá pós-morte, que você vai ter você vai ter a sua esposa aqui, mas você vai estar casado com ela lá também. Aqui ele já tem duas filhas, Né? Os mormons pode ter, e lá pode ter também. Mantém essa. Os mormons aqui. Pode ser sim. Lá em Utah, lá em Utah, já vou falar. Lá em Utah, nos Estados Unidos, tem várias famílias de mormons por conta no estado deles lá pode, sendo dentro deles lá eles podem. Então, os mormons, como eu falei, eles têm essa concepção de que a realidade conjugal que temos hoje, ela também acontecerá no céu. E Jesus tira essa realidade. Nós seremos como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. A relação afetiva, conjugal, nossa, ela não vai para o céu. Nós lá seremos todos irmãos. Só Jesus para fazer uma obra dessa, né? Tanto que a Bíblia diz Porque que morrendo a mulher não só aquela gente não pode crescer mais, né? Porque eu não vou poder mais pegar no pé do meu então marido não precisa mais. Graças a Deus. Lá ela não vai poder pegar no meu pé. Quem falou? Ele não disse isso, não. Ele vai Em nome aqui. de Jesus. A gente Você vai- pode pegar no pé de Jesus à vontade, né? Eu acho que a gente Meu, deixa fora. Não senti tanta falta disso. Então a resposta então a pergunta demonstra uma visão limitada dos judeus sobre a sua ressurreição, demonstrando não conhecer a Deus ou mesmo as Escrituras. Por isso que Jesus fala: olha, vocês não conhecem as Escrituras ou nem o poder de Deus. Vocês não estão tendo a dimensão do que sejam as coisas. Vocês estão tendo uma visão muito racional, ou um entendimento muito natural. Existe uma realidade espiritual. Isso é o poder de Deus. Quando nós permitimos que Deus alcance nosso coração, a maior manifestação de poder de Deus é quando nós cremos naquilo que Deus fala e obedecemos e nos sujeitamos. Os saduceus, eles não criam, e porque não criam, não obedeciam, e porque não obedeciam, não experimentavam nem viam o poder de Deus. Mas quando nós cremos, o poder de Deus se manifesta em nós, porque ele desencadeia em nós o que? A fé. Amém? Terceiro grupo, então, ainda no capítulo 22, terceiro grupo foram os fariseus de Jesus. Então, está aqui no verso 34. Então os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo e a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende em toda a lei. Reunidos os fariseus, interrogando-os a Jesus: que pensais vós? Aí vem Jesus, aí vem a resposta de Jesus, né? Que a gente vai falar em seguida. Que Jesus, então, após esse último ser inquirido pelos fariseus, Jesus parte para o ataque. Então, na pergunta, eles utilizaram sobre quais os dois mandamentos. Jesus responde a eles dois textos bíblicos: Deuteronômio 6,5, por favor, alguém abra, e o segundo, Levítico 19:18. Os dois estão no Velho Testamento. Amarás o teu próximo e amarás o teu próximo como a ti mesmo,
também está no Velho Testamento. Isso não é só doutrina nova do Novo. Deuteronômio 6,5. Pode ler? Pode ler. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ué, Isso. depende, Bíblia. Algumas versões dão entendimento, aí depende. De todo o teu poder. Isso, ou força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso. E Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso. O texto de Deuteronômio, ele é chamado pelos judeus, esse versículo, ouve, ó Israel, essa palavra em hebraico, ouve, é o verbo shema. Então eles chamam esse texto de Deuteronômio 6:5 em diante, de shema. O que eles fazem com isso? É um texto muito importante. Os judeus até hoje eles têm a tradição de pegar esse texto, escrever em hebraico num papelzinho, botar dobrado e botar numa plaquetinha que fica no umbral da porta, que se chama mezuzá. Então aí toda vez que o judeu chega na casa dele, ele vai no umbral da porta, porque o texto, se você for continuar lendo de Deuteronômio 6, ele fala, e colocará no umbral da tua porta, e colocará isso, colocar aquilo. Então ele chega, bota a mão no mezuzá e beija, ou beija, bota a mão, eu não sei como é que é a ordem aí, enfim. Como os russos fazem lá com um cachorro, vocês viram lá? Nossa, Os russos chegam lá, tem um cachorro numa estação de metrô, e todo mundo chega, uma estátua de um cachorro, beija e alisa lá uma estátua, a estátua de um cachorro tipo um Doberman, a estátua é preta, mas o bico do cachorro, de tanto o pessoal passar a mão, tá branca, o pessoal vai e alisa, enfim, é uma questão de tradição, mas o judeu faz isso, beija por causa desse texto de Deuteronômio 6. Que lugar da Rússia tem isso? Oi? Qual lugar da Rússia que tem isso? Então, bom, isso apareceu lá no coisa da Copa, e aí eu vi lá uma cena lá, o pessoal fazendo isso. Eu não sei, é numa estação de metrô que tem isso. Eu não sei. Eu não fui em todos, só fui em Pois é, você, a próxima vez, por favor, que você for a Moscou, não deixe de ir lá visitar a estátua do cachorro e beijar o focinho do cachorro, tá? Na resposta, após responder, Jesus partiu para o ataque, que é o texto seguinte. Vamos ler qual foi o ataque de Jesus? Isso, que Jesus chega e fala: reunidos os fariseus interrogando-o Jesus, e chegaram: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Quem falou isso, gente? Foi Jesus. Jesus que os inquiriu. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. O texto que Jesus utilizou foi o Salmo 110. Vamos abrir, por favor? Não sei se ele é muito grande. É 110. Ele é grande. Vamos ver só o... Quantos versículos? Então, por favor, alguém poderia ler o Salmo 110? Isso, é pequenininho. São 7 versículos. Pode ler. O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominará sobre os teus inimigos. Com vestes santas, teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas. Teus jovens serão como orvalho ao amanhecer. O
O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita, Senhor, destituirá reis no dia da sua ira. Julgará as nações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra. No caminho beberá água da torrente e prosseguirá de cabeça erguida. Isso. Percebe aí, olha, viram essa questão? O salmista aqui no Salmo 110 já está falando algo a respeito. Você vê que é algo a respeito de Jesus, do Messias. Vimos a questão da linhagem de Melquisedeque, que Hebreus também esclarece lá em Hebreus capítulo 7, a respeito da linhagem sacerdotal a qual Jesus faz parte. Nesse salmo, Davi fez uso da palavra, duas palavras, da palavra Senhor e Yahvé, que é o verdadeiro nome de Deus, Israel, e o segundo Senhor significa mestre ou Adonai. Ou seja, Davi disse que alguém da sua descendência seria Senhor ou mestre. Todos os dois são títulos divinos e não humanos ou políticos. Então, quando ele está falando, disse o Senhor ao seu Senhor, ele está falando, disse Yahvé a Adonai. É isso que ele está fazendo. Esse é o trocadilho de palavras em hebraico. Então, quando ele está falando essas questões, ele que apagou o meu arquivo. Vamos olhar aqui. Quando Jesus então faz essa afirmação de que disse o Senhor ao seu Senhor, ele está falando para os fariseus que Davi estava falando que o Senhor havia dito ao seu Senhor, e que esse Senhor seria descendente dele. Então ele estava dizendo que o filho do rei, da descendência do rei Davi, viria um descendente a qual Deus o chamaria, Yahvé, o chamaria de Senhor, Adonai, que também é um termo exclusivamente divino. Quando ele faz essa referência, ele está dizendo, olha, o próprio Davi, que vocês acreditam que da descendência dele que viria o Messias, ele reconhecia que a seu descendente, o Messias que viria por ele, não teria um viés político, ou econômico, ou de dirigente, porque ele seria reconhecido pelo próprio Deus, Yahvé, Senhor, chamado de Senhor, Adonai, que também é uma palavra exclusivamente divina. Então vocês entenderam que o jogo que Jesus disse, para o confronto que ele fez com os fariseus? Ele disse, olha, nas escrituras, Davi, que vocês tanto exaltam, afirmou que Deus enviaria um descendente que ele seria divino. Mas eles não entendiam. Não entenderam e não creram. E aí, exatamente com esse confronto que aconteceu, os fariseus se calaram. Se calaram e foram clamar a morte. Aí passou por um outro nível. Todo esse confronto de Jesus era de fato para desencadear isso que a Herô está dizendo, para que quase que uma provocação, para que de fato os sacerdotes desencadeassem o processo para a crucificação de Jesus. Vamos para o próximo slide. Chegamos então ao capítulo 23 de Mateus.
Esses capítulos 20, 21, 22, 23, eles vão dar o contexto do capítulo seguinte, que é um capítulo muito importante, que é o discurso escatológico de Jesus, que é o Mateus 24. O que é importante entender é que o discurso de Jesus de Mateus 24 está associado a todo esse contexto de confronto. Então, quando a gente chegar no capítulo 24 de Mateus, a gente tem que ter a compreensão de que Jesus, toda aquela discussão que ele vai falar de período das dores, etc., para quem que ele está falando aquilo? Para a realidade dos judeus. E não necessariamente para nós, para a igreja. Tá? Mas no capítulo 23, Jesus continua o seu confronto. Vamos ver aqui o que ocorre. Então, falou Jesus às multidões e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai por tudo quanto eles vos disseram. Porém não os imiteis das suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto. Eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Vou parar só até aqui. Gente, filactério é esse trem aqui, ó. Viu? Está com esse judeuzinho aqui, ó. Isso aqui que é um filactério. São duas coisas, tá? Era uma envolvida assim no braço e todo esse couro aqui, ó. Esse couro. Não, isso aqui é de couro. Com a caixinhazinha. Dentro tem alguns textinhos das escrituras. Ele vai envolvido no braço, aí fica aqui, preso aqui, e o outro pedaço fica na testa, com aquela caixinha, outra caixinha dessa aqui, ó, na testa do menino. Isto que se chamava filactéria. E as franjas? Vocês já viram os judeus, os racídicos, que eles usam aquela franjinha que desce aqui, uma trancinha que vai descendo assim, como é que chama? Franja aqui, que é costeleta. Não, mas é que o texto está falando dessa franjinha que vem descendo aqui assim, ó. Exato, mas que eles deixam, que dali não é barba, é cabelo, que desce, é um cachimbo dourado, isso. Então, veio a questão de santidade dele, a quantidade de voltas que tem o filactério, e vai se arrasta, e o tamanho das franjas para expressar algum tipo de santidade. Quem tem mais é mais santo. E Jesus parte para o confronto para eles exatamente dizendo: olha, até façam o que os fariseus, as orientações que eles dão, porque eles estão sentados, quando Jesus faz referência, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Então, muitos dos ensinos deles são, como dizem os meus meninos, de boa, mas não sigam, não os imitem, porque é como eles fazem, é algo inconsistente. No slide seguinte, mostra aí uma imagem. Jesus fala assim: olha, eles engolem um camelo, mas peneiram o mosquito. Se prendem nos detalhes, mas fecham os olhos para as coisas que são realmente importantes. Volta lá no anterior. Aí, era exatamente essa questão. Ao invés de expressar amor, devoção ao Senhor, se prendia uma expressão apenas religiosidade. Em uma aula anterior, nós fizemos uma discussão muito gostosa sobre a diferença entre
religiosidade e espiritualidade. E eu creio que novamente Jesus traz à tona esse tema, questão. Que a religiosidade é você ter uma vida piedosa até, mas presa em aparências. É quase um ato político. Né? Não, você está apenas... não, eu vou à igreja porque se eu não for à igreja, o pessoal vai achar que eu estou desviado. Não, eu vou à igreja porque eu quero adorar ao Senhor, percebe? A motivação piedosa, espiritual, é com Deus. A motivação religiosa é com os homens. Ela fica ela é muito rasa. Essa fica nessa aparência aqui. Enquanto a vida espiritual, ela está voltada a ter um relacionamento direto com o Senhor e de buscar o Senhor. Não que a vida espiritual não gere para nós responsabilidade de comportamentos e atitudes com os outros. Mas a minha motivação primeira é o Senhor e não os outros. E é o que Jesus confronta os fariseus dessa maneira. Pois não, Carice, quer falar alguma coisa? Não, agora você tem que falar. Então, olha só, dizendo que eles colocam fardos que ninguém consegue suportar. Obrigações, e Deus não faz isso. A palavra de Deus fala que Deus não coloca aprovação alguma que você não consegue suportar. Quando nós passamos por situações, por provações, o que nos diz o Salmo 23? Ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, tu estarás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ele não nos deixa. Mesmo que a gente passe por uma situação muito difícil, Ele não vai nos deixar sozinhos. E aqui não. Os fariseus colocam fardos que ninguém conseguia suportar. Não, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, 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 você tem que fazer isso. Como esse contexto provoca enfermidade na vida de pessoas. Como é comum hoje encontrar gente que se diz desviado do Evangelho e se desviou, falou assim: olha, Luiz, olha, eu não aguento não, que chegar lá na igreja dá tanta coisa, tanta obrigação que me mandava fazer, que eu estou fora. E ela pensa e ela acha de fato que essa é a forma de buscar a Deus. Se ela não seguir essa cartilha, não estar de vestido comprido, não cortar cabelo, não se depilar, não usar maquiagem, não fazer até isso, né? Esses usos e costumes, ela no fundo, porque ela aprendeu assim, ela está longe de Deus e ela prefere, eu não quero isso, porque se eu tiver que ir para a igreja, eu vou ter que fazer tudo isso, e eu não vou aguentar. Então ela acha ainda que é assim que Deus espera que ela se comporte. Veja o quão doentio essa doutrina, esses ensinamentos, eles desencadeiam na pessoa, de ao invés de ela expressar a fé e uma vida de comunhão com o Senhor, ficam presos a detalhes ou coisas parecidas, aos usos e costumes. Alguém quer fazer alguma observação sobre isso? Eu acho isso ridículo. Querem ser vistos e honrados como mestres. Era como os fariseus queriam, querem aparecer. E a mensagem do reino, quando Jesus coloca, que não há maiores. Todos são servos, irmãos e filhos do Pai. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é: quanto a gente tem de farisaísmo dentro da gente? Quanto a gente, às vezes, fica mais preocupado com a aparência? Não é só nas igrejas
Por que a gente faz É. e por que a gente não faz. É, exato. E revela até mesmo o nosso próprio legalismo. Isso. Nosso próprio jeito de agradar. De entender. Ou é moralismo, ou é legalismo. Isso. A gente tem que ficar atento a essas questões. Porque se não me engano, é o salmista que fala: o que o seu coração, o que Deus procura? Um coração quebrantado e contrito, E humilde, quem né? desprezará? Não desprezará o Senhor. Eu achei Não o altivo, não o soberbo, não o cara que quer aparecer. Alguém que... A gente tem que fazer essa pergunta, se existe algum farisaísmo dentro da gente. Não é? Porque o fariseu, ele criava as suas próprias regras e as suas próprias tradições e a sua própria interpretação, independente do que a lei dizia. Então, mais ou menos, chegava a um consenso: gente, então a gente acha que é dessa maneira. Então ficava sendo o consenso do que eu acho e não o consenso do que está escrito. Essa era a questão do farisaísmo. E aí a gente não pode entrar nessa dinâmica. É diferente de escolar de rabino. Exato. Você não tem que fazer aquilo que você acha ou aquilo que os outros acham. A gente tem que fazer aquilo que está escrito e obedecer. E esse é o grande problema dos fariseus. Conheceis a verdade, ela vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Próximo slide, por favor. Jesus então discorre os 7 ais contra os fariseus. É um texto conhecido, né? O primeiro ai é por fecharem o reino dos céus para si e para os homens. Quando eles falavam explorar as viúvas, era algo revoltante, mas atenuado por sua pseudo-espiritualidade. No próprio texto, quando ele fala, ai de vocês, etc., e vai e discorre: olha, mas vocês, apesar da sua espiritualidade, vocês são capazes de explorar as viúvas, e com isso fecham o reino dos céus para si, e por não ser agir de misericórdia, fecham também o reino dos céus para esse outro que precisava ter misericórdia. Quando a gente... Esse 14 não. Ai de vós, espias, que vai ser. É grande, mas segue ainda. Pois não, é 14 mesmo. Uhum. Pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongar as orações. Por isso, não, eu quero saber esse negócio de prolongar as orações. Sim, ou seja, eles eram hipócritas. Devorais as casas da viúva, quer que a viúva dê dinheiro para eles, explora eles, acolha eles, em troca de oração. Vou para aí fazer uma oração, mas não é diferente. Isso. Irmã, depois a oferta. A ofertinha generosa. Aí a irmã vai ser abençoada 1000 vezes mais, né? Até hoje nós estamos à mercê dos fariseus. Perceba, gente. Não estão todos dentro do templo de Salomão. Não. Perceba o quanto isso traz situação, traz tristeza para os olhos de Deus. Porque, e veja a afirmação de Jesus: fecham o reino dos céus para si. Veja que juízo esses homens que fazem isso estão trazendo para si mesmo. E lembra quando Jesus falou: ai daquele pelo qual vem o escândalo, que
coloca impedimentos, que Jesus falou. Se não me engano, lembra? A gente falou aqui em Mateus, acho que no capítulo 17 ou 16, amarra a pedra de mó no pescoço e te lança no mar. O segundo ai, porque buscavam prosélitos que incluíam as tradições judaicas ao seu paganismo. Isso está aqui, ó. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Chegava, falava para ele, disse assim: olha, você não precisa abandonar os seus ídolos e fariseus, não. Basta você seguir aqui as nossas tradições, que está tranquilo. Você vai, se circuncida, não tem problema nenhum, se circuncida, fica amigo da gente, e você pode continuar seguindo as suas festas, suas tradições, adorando os seus deuses, não há problema, vindo aqui em Jerusalém de vez em quando, na Páscoa, enfim. Ou seja, o que eles estavam falando? É aquela mensagem: olha, venha do jeito que está e continue do seu mesmo jeito. E assim, desde que você dê a sua oferta, está tranquilo, está tudo bem. Desde que você venha no domingo. No domingo, seja aqui na igreja, deixe sua oferta. Então, buscavam os prosélitos para que eles incluíssem as tradições judaicas ao seu paganismo, e não que eles abandonassem o paganismo para servir ao Senhor. Terceiro ai, está lá. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é o maior? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado ao que jurou. Ainda é sobre isso? Ainda chega? Isso. Eu continuo. Cegos, pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Jesus traz essa questão do juramento porque eles se prenderam a juramentos sem sentido. Olhe pelo ouro, jure pelo ouro do altar, jure pela oferta, jure por isso, jure por aquilo. Lembra o que Jesus nos falou sobre juramento? A recomendação? Para a gente não jurar. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Que a gente não tem que, olha, eu vou fazer isso, viu? Juro pela alma da minha querida mãe que está ali, que caia fogo do céu sobre ela se eu não cumprir o juramento. É assim que eles faziam, né? Muito bom filho, né? Isso, o bom filho jura assim: juro para a alma da minha mãe. Então, não, fala assim: olha, honra, jure, não jure por nada. Tua palavra seja, você tem que garantir a sua palavra, sustentar a sua palavra, ser fiel à sua palavra, dizer que seja sincero, diga sim, sim, não, não. Por que eles fazem uma questão do juramento? Porque eles tinham 2 caras. Então, para dar autoridade ao que eles diziam fazer, então tinha que botar algum tipo de garantia. Olha, eu vou fazer isso. Vai mesmo? Vou, juro pela alma da minha boa mãe, né? E assim ia sucessivamente. E aí Jesus fala um ai sobre eles.
Ai deles por negligenciar o que de fato é importante. Esse está um texto lá de Miqueias 6:8, quando ele diz assim: ai de vós, escribas hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, não é porque a gente também faz boas obras que não vamos trazer as nossas ofertas e nossos dízimos à casa do Senhor. Mas vem a questão de que não podemos negligenciar o que é de fato importante. Temos que ofertar na casa do Senhor? Precisamos. Por quê? Porque a casa do Senhor precisa de mantimento, a gente precisa de pagar aluguel, precisa de pagar energia, precisa de pagar as pessoas que trabalham na igreja, as despesas, ou seja, manter uma igreja ou qualquer instituição religiosa precisa de recurso. E quem faz isso? Os fiéis, as pessoas que se congregam, os membros. Mas fazer isso e negligenciar a fé, a misericórdia, não. Eu já pago o meu dízimo, pastor. O senhor já está pedindo demais. O senhor está pedindo para eu ser muito crente. Não é assim. Já pago o meu dízimo, você me deixa quieto. Não. Uma coisa não retira a outra. Guardar a fé, guardar a piedade, etc., é tão importante quanto trazer o nosso dízimo e a nossa oferta. Combater o bom combate. Exato. Próximo ai é o quinto ai. Não se purificar do que realmente contamina. O quinto ai está escrito assim: ai de vós, 25, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas esse por dentro estão cheios de rapina e esperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo. Intemperança. Eu falei o quê? Esperança. Falei esperança? Desculpa. Então vou ler de novo. Estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também seu exterior fique limpo. Então, novamente a questão da santidade. A nossa vida interior, ela tem que refletir a nossa vida exterior. E a nossa vida exterior tem que refletir a nossa vida interior. Não existe separação. Me perguntaram hoje: Luiz, quer dizer que o Senhor está preocupado com a minha alma? Eu falei assim: não, o Senhor se preocupa com você como um corpo inteiro. Corpo, alma e espírito. Ele não vê você, Ele não separa seu corpo da sua alma, do seu espírito. Então, Deus está preocupado tanto com a sua aparência, com o seu exterior, como você vive, como se apresenta, como aquilo que passa na sua alma, lá no seu interior, no seu âmago, Deus está olhando também. O sexto ai por terem uma vida dúbia, aí fala o termo de sepulcro caiado, né? Aqui há no versículo aqui o 24 que eu esqueci de falar, né? Que eles guardavam a lei, aí fala assim: guia cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo, né? Que essa expressão é ótima, né? Coais o mosquito e engolis o camelo. Então vamos lá, esse outro ai está no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sepulcro caiado, gente, ou seja, é um túmulo caiado, pintado por fora, né? Então todo pintadinho de branco,
Não tinha tinta, né? Não tinha tinta, né? É o cal, né? Pintadinho de branco, passava lá, então o tom ficava branquinho, arrumadinho. Por fora, branquinho, limpinho. E por dentro, podridão. Podridão. Então é por terem uma vida dúbia. O sétimo ai, por terem rejeitado os enviados aos judeus. Aí vem inclusive João Batista, que também os chamou de raça de víboras. E isso está lá no verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eu que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então vem toda a questão de perseguição e de rejeição que deram a Jesus. E Jesus então encerra o discurso dizendo que os judeus só passarão a reconhecê-lo quando virem-no quando o Messias. Dizendo lá no finalzinho do capítulo 23, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. 39. Lá no versículo 39, no finalzinho do capítulo, digo. E aí vem aquela série de textos quando Jesus fala a respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. No caso do texto de Lucas, ele descreve quando ele está saindo de Jerusalém, ele emite essa palavra. No caso aqui do texto de Mateus, ele compreende após Jesus ter tido esse discurso, provavelmente já fora do santuário, olhando para a cidade, e foi quando Jesus chora ao olhar para Jerusalém e ver que ela matou os profetas que o Senhor havia enviado, algo que Jesus havia já falado naquela parábola no capítulo 22 e 21. Amém? Amém. Está pintado então o contexto do capítulo 24. Todo o capítulo 24 então vai ser uma afirmação de Jesus do final dos tempos, quando eles reconhecerem Jesus como Messias. É o que nós vamos estar falando no capítulo 24, no seu sermão escatológico, no nosso próximo encontro. Amém? Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Boa.